No Independência, o time celeste venceu o Uberlândia 2-1 pela 7ª rodada. Recuperado da Covid, o técnico Paulo Pessolano voltou ao banco de reservas. O treinador testou a zaga pela primeira vez na temporada com Eduardo Brock e Oliveira, deixando Michael no banco de reservas. Rafael Cabral voltou ao gol. No meio-campo, Adriano, William Oliveira e João Paulo. O meia Giovani foi mantido na equipe. E no ataque, Vagninho e Edu. O primeiro tempo do jogo foi de domínio do Cruzeiro, que sufocou o Uberlândia. Aos 27 minutos, Matheus Bidu bateu uma falta com perfeição do lado direito e a bola foi no ângulo. Um verdadeiro golaço. No segundo tempo, o Uberlândia voltou melhor e empatou aos 10 minutos com Nailson. Mas a alegria do Verdão durou pouco. Só um minuto depois, Edu garantiu a vitória do Cruzeiro. 2-1. E o atacante Edu, que já marcou 4 gols em 6 jogos com a camisa do Cruzeiro, falou do desempenho dele e da equipe. Todo jogo é difícil, cara. Não tem mais no futebol esse negócio de jogo fácil, jogo com placar elástico. Até o último minuto era a briga. Graças a Deus, agradecer a vitória. Descansar que domingo já tem mais. Tamo junto. O volante William Oliveira destacava e destacou o empenho do time. Mais uma vez, fizemos aquilo que nós estamos treinando, fizemos o jogo ficar fácil. Claro que depois deu uma igualada, mas o time foi experiente, teve tranquilidade, para que a gente pudesse sair com a vitória aqui. Glória a Deus. Vamos por mais. Tem que continuar na mesma humildade, na mesma sintonia para a gente conquistar nossos objetivos. O técnico Paulo Pessolano analisou a partida e as investidas do Uberlândia no segundo tempo, além das alterações nos times que começam os jogos. Segundo tempo, seja Uberlândia, seja o time que seja, sempre vai para frente porque vai perdendo. Mas nós não pegamos a bola como pegamos no primeiro tempo. Esse foi o problema de nós. Então ficamos longo, o time longo, de zagueiro a ponta, a pressão não era boa quando perdíamos a bola. E eles, jogando bola longa, complicaram um pouco a gente. Segunda bola pegava nele porque estávamos longos dentro do campo e aí foi o problema. Eu fiquei muito tranquilo e muito contente com o jogo. Depois do time titular, eu estou colocando os melhores que eu vejo sempre para o jogo que chega. Colocamos um time, sempre que estão jogando são titulares. Podem ver 1 ou 2 que vocês acham que seja titular, mas os titulares jogaram. Domingo van a jugar de novo os titulares. Vamos a trocar times e nós temos que saber que se queremos um time intenso, se queremos um time agressivo todos os jogos, é um campeonato muito longo. E se eu coloco sempre 11 jogadores, é difícil aguantar a pressão todo o jogo, a intensidade do jogo. Então, a parte física vai ir custando para os jogadores porque nós seguimos trabalhando forte. Por mais que joguemos cada 3 dias, os jogadores estão trabalhando muito. Então, a vezes pode ficar cansado, mas nós temos que ficar bem para o jogo de brasileiro. Isso é o primeiro. E depois o segundo, o problema mais grande é que não tivemos a bola como tivemos no primeiro tempo. Eles pressionaram um pouco mais, temos que jogar mais rápido, mais fácil e hubiéramos tenido a bola mais tempo no campo deles. Aí foi o problema, de porque no segundo tempo não fomos, como falando, superiores no sentido de não jogar no campo deles, mas no segundo tempo fomos muito superiores, porque nós podíamos haber feito 2, 3 goles mais fácil, erramos goles muito fácil. Então, se se notava no marcador, iba a ser capaz que melhor el segundo tempo, porque as chances foram mais claras para nós. Mas não foi um time contundente dentro do campo do rival, mas o time foi superior no segundo tempo também. Muito bem, e sobre a utilização dos jovens jogadores, Paulo Pessolano demonstrou confiança. Eu tenho que ver eles no jogo que tem um pouco mais de pressão, né? O jogo não estava definido e eu queria colocar eles também como jogam baixo pressão, né? Para que sigam crescendo, para saber se estão ainda para participar mais. Mas eles estão jogando, estão no primeiro time, estão jogando, assim que eu estou vendo com muito bom olho, digamos, para que eles sigam jogando. Assim que nada, estou vendo eles, mas estão participando, então quiere dizer que estão prontos para jogar.
Questionado se deixou o Michael no banco de reservas por conta de um possível interesse do Santos, o treinador deixou claro que a opção foi tática e de observação. Eu queria ver a Oliveira por direita, ele jogou passado, havia jogado por esquerda, e para não jogar com o Michael por esquerda, joguei com o Brock e Oliveira para ver eles juntos. Eu não sei nada, ainda ninguém falou para mim. Agora a participação de Domingos Sávio Baião após o término da 7ª rodada e a liderança do Cruzeiro. Ô Milton, o Cruzeiro retomou sim a liderança, mas é engraçado, né, Milton? Esta alternância de posições, ela tem acontecido muito mais em razão dos jogos em dias e horários também alternados, que acabam um time perdendo a liderança, que foi o caso do Cruzeiro, que jogou na quinta, o Atlético jogou na terça, o América jogou na quarta, o Cruzeiro jogou na quinta. Então o Cruzeiro não desceu na tabela de classificação, mas recuperou a posição quando entrou em campo. Venceu o jogo e chegou aos 18 pontos contra 16 do Atlético, mantendo a diferença em relação à rodada anterior. A mudança foi o América, né, que voltou ao G4, tem 13 pontos, 9 gols de salto. O Atlético 13 pontos, 8 gols marcados. O América 9 gols marcados. E daí para baixo, o Caldense tem 12, Democrata tem 11, Vila tem 8, Tombense tem 7, o RT tem 6. Na 10ª posição, o Uberlândia tem 5. E na zona de rebaixamento, Patrocinense 4 e Pouso Alegre 3. Cruzeiro com esses 18 pontos, Milton, está muito próximo do número que garante a classificação. 19, 20, pode ser até 21, porque há um certo desequilíbrio na parte de cima da tabela com a parte de baixo, mas de qualquer maneira, 18 é muito próximo. Vamos aguardar mais um pouco. Tá certo, Milton? Certíssimo, legal. Domingos Sávio Baião, comentaristas Léo Figueiredo e Edu Panzi. O que vocês podem acrescentar dessa vitória do Cruzeiro? Bom dia, Milton. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Olha, eu estava olhando aqui agora a tabela de classificação trazida pelo Baião e não tem como não elogiar os resultados do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, em 7 jogos, tem 18 pontos. O Campeonato Mineiro realmente é mais frágil, é mais simples, mas o Cruzeiro está começando um trabalho, treinador novo e mais uma ótima entrevista, né, Edu? Impressionante a facilidade com que ele fala sobre futebol e como já fala um portunhol que a gente entende perfeitamente. Parabéns ao Pessolano por isso também. Me chama muita atenção, Milton, foi um comentário inclusive feito pelo Edu ontem, que eu concordo, que o Cruzeiro não abre mão da estratégia de jogo. Tem hora até que poderia, como tomou um sufoco ontem, né, Edu? Poderia jogar um pouco mais atrás, mas o Pessolano quer colocar uma ideia de jogo. Você pode contestar em determinado momento se você concorda com isso ou não. Mas eu acho muito bacana que ele esteja criando um ambiente, uma maneira, uma ideia de jogo para o Cruzeiro, independentemente de quem ele coloque em campo. Ele tem feito rodízio, ele tem dado oportunidade a todo mundo, ele tem dado oportunidade até quem não precisa de oportunidade, que é o caso do Brock. E não estou falando só por causa de mais uma falha, porque ele não vai continuar no Cruzeiro, mas ele tem feito suas observações no momento certo e, na minha opinião, da maneira certa. Se isso vai transformar o Cruzeiro num time que vai disputar ali o G4 da Série B, ainda está distante disso, como todos os outros concorrentes também estão. O Grêmio não está jogando bem, o Vasco não está jogando bem e o Cruzeiro tem feito um Campeonato Mineiro regular. Então, Milton, com toda a sinceridade, sem passar o carro na frente dos bois, mas fazendo um recorte do que o ano do Cruzeiro é agora, são muitos elogios para esse trabalho, Du. Bom dia. Ô, Léo, bom dia, um abraço para você, para o Milton, para quem se liga no Rádio Esporte. Você falou mais no geral, né? Tabela, a ideia de jogo do Cruzeiro, do Pessolano. Aí eu vou entrar um pouco mais no jogo, na partida. Tava muito clara essa ideia do Cruzeiro e me agrada. É claro que precisa de ajustes de execução e isso é só tempo e trabalho e repetição que vão trazer essa perfeição que o Pessolano quer. Cruzeiro jogando com muita gente à frente da linha da bola. O que é isso? O Cruzeiro tinha 2 zagueiros, o Brock e o Oliveira no primeiro tempo, iniciando a construção com o Rafael jogando bem adiantado na intermediária e só o William Oliveira à frente desses caras, desses 3. O resto à frente da linha da bola, os 2 laterais atacando. Em momento algum o Adriano jogou como volante. Eu ouvi muita gente dizendo que no primeiro tempo o Cruzeiro teve uma consistência defensiva porque tinha o Adriano. Ele não jogou como volante hora nenhuma.
Ele jogou como um meia, ele fez a exata função que o João Paulo fez no primeiro tempo, exatamente a mesma. Depois veio o segundo tempo, o Pesolano tira o Adriano e põe o Machado, que continua fazendo exatamente a mesma função, e o Pesolano falou isso na coletiva. Eu não mudei o jeito de jogar do primeiro para o segundo tempo, e não mudou mesmo. E é aí que vem minha crítica. Porque o primeiro tempo o Cruzeiro apenas atacou e não foi atacado. O Uberlândia não incomodou, por respeito, por medo, por receio, não sei. No segundo tempo, já perdendo por 1-0, e talvez esteja aí a explicação, enquanto estava 0-0 eu não vou atacar. O empate para mim é ótimo. Quando toma o gol, o Uberlândia vai para cima, começa a marcar pressão, e aí que é a minha crítica. O Pesolano não mudou o jeito de jogar. A minha crítica pontual, eu entendo ele não mudar no Campeonato Mineiro, é teste. Eu não vou abrir mão do que eu quero, porque esse jogo tá servindo para mim como treino. Eu quero repetição no jogo. Se fosse na Copa do Brasil contra o Sergipe, e o Cruzeiro estivesse vencendo por 1-0 e o Sergipe pressionando, eu tenho certeza que ele viraria para o Machado e falaria: Machado, você deixa de ser o meia que eu quero pela esquerda e vai ser o volante ao lado do William Oliveira. Você vai me dar mais sustentação defensiva. Meus dois laterais, Bidu, Romo, um de cada vez. Vocês não vão subir mais juntos. Eu não quero mais o Cruzeiro atacando com 8. Eu quero o Cruzeiro defendendo com 6 e atacando ali com 5, 6, sobe um lateral, outro fica. Só que ele não fez isso. E eu entendo, o campeonato estadual é para isso. É para teste, é para repetição. E o segundo tempo foi complicado, porque o Cruzeiro demonstrou, além desses problemas, dificuldade na saída de bola com pressão. Quando o Uberlândia pressionou, o Cruzeiro errou bastante e defendeu com pouca gente. Muita gente jogando a culpa no Brock. Não foi a culpa do Brock. Tudo bem, ele não fez uma partida boa individualmente, mas o Cruzeiro defendeu com pouca gente. Ficaram sobrecarregados Brock e o William Oliveira. Essa formação vai deixar os zagueiros mais expostos, né? Sempre. E aí você pega um que não é grandes coisas, com todo o respeito, viu, Brock? Mas ao futebol, ele se complica. Vai ter dificuldade. Se você tem grandes zagueiros, eles vão ter menos dificuldade. Se você tem meio-campistas que fazem todas as funções, talvez dê mais certo. Não é o caso do Cruzeiro. Tecnicamente é um elenco limitado, dentro das limitações financeiras do Cruzeiro. Então são essas críticas pontuais, mas sempre destacando. Campeonato Mineiro é para isso.